Um dos grandes mistérios em nosso sistema solar é o fato de que o planeta Urano literalmente está de lado. Seu eixo norte-sul está voltado para o Sol horizontalmente em vez de ser vertical a ele. Algo deu uma grande pancada em Urano em algum momento de seu passado, disseram os cientistas da NASA, sem se aventurar a adivinhar o que era o algo. Sitchin muitas vezes se perguntou se esse algo também foi o que teria causado a enorme e misteriosa cicatriz e as marcas que a Voyager 2 da NASA encontrou na lua Miranda de Urano em 1986. Essa lua é diferente de várias maneiras das outras luas de Urano. Poderia uma colisão celestial com Nibiru e suas luas ter causado tudo isso? Nos últimos anos, os astrônomos verificaram que os grandes planetas exteriores não permaneceram onde foram formados, mas estavam se afastando para fora, para longe do Sol. Os estudos concluíram que a mudança foi mais pronunciada no caso de Urano e Netuno, e isso pode explicar por que nada aconteceu lá fora por muitas órbitas de Nibiru. Então, de repente, algo aconteceu. Não é implausível supor que em sua órbita, na época do dilúvio Nibiru tenha encontrado Urano à deriva, e uma das luas de Nibiru tenha atingido Urano, inclinando para o lado. Pode até ser que a arma entre aspas de ataque tenha sido a enigmática lua Miranda, uma lua de Nibiru, atingindo Urano e acabando capturada para orbitar Urano. Tal ocorrência teria afetado a órbita de Nibiru desacelerando-a. Se isso tivesse acontecido, poderia explicar a chegada precoce de Nibiru em 556 a.C., e sugeriria que sua próxima chegada será por volta de 2900 d.C. Para aqueles que associam os eventos cataclísmicos profetizados com o retorno de Nibiru, planeta X para alguns, o tempo não está próximo. Mas será mesmo isso? Não creio. E qualquer noção de que os Anunnaki limitaram suas idas e vindas a uma única janela curta no perigeu do planeta é, no entanto, incorreta. Eles poderiam continuar indo e vindo em outros momentos também. Os textos antigos registram inúmeras ocorrências de viagens de ida e volta dos deuses sem nenhuma indicação de uma ligação com a proximidade do planeta. Há também uma série de contos de viagens da Terra Nibiru por terráqueos que omitem qualquer afirmação de Nibiru visto nos céus, uma visão enfatizada, por outro lado, quando Anu visitou a Terra por volta de 4000 a.C. Em um caso, Adapa, um filho de Enki com uma mulher terráquea, a quem foi dada sabedoria, mas não imortalidade, fez uma visita muito curta a Nibiru, acompanhado pelos deuses Dumuzi e Ningizida. Enoque, emulando Sumério e Meduranque, também veio e foi, 2 vezes, em sua vida na Terra. Em março de 2003, a British Broadcasting Corporation, BBC, assustou os estabelecimentos científicos e religiosos com um programa sobre Newton que revelou a existência de um documento escrito à mão por ele, frente e verso, que calculava o fim dos dias de acordo com as profecias de Daniel. Newton escreveu seus cálculos numéricos em um lado da folha, e sua análise dos cálculos como 7 proposições no outro lado do papel. Um exame atento do documento, uma fotocópia que Sitchin possuía, revelou que os números usados por ele nos cálculos incluem 216 e 2160 várias vezes. Uma pista para entender-se qual era sua linha de pensamento. Ele estava pensando no tempo zodiacal. Para ele, esse era o relógio messiânico. Sir Isaac Newton previu que o mundo acabaria no ano de 2060, anunciou a BBC. Talvez não exatamente, mas como a tabela de eras zodiacais em um capítulo do livro de Sitchin mostra, ele não estava muito longe da verdade em 2 de suas datas do tipo não antes de 2060 e 2090. O documento original estimado do Grande Inglês Agora é mantido no Departamento de Manuscritos e Arquivos da Biblioteca Nacional e Universitária Judaica, em Jerusalém. Teria sido isso uma coincidência? Foi no livro Gênesis Revisited de 1990, de Sitchin, que o incidente de Phobos, um evento abafado, foi revelado publicamente pela primeira vez. Dizia respeito à perda em 1989, de uma nave espacial soviética enviada para explorar Marte e sua possivelmente pequena lua chamada Phobos. Na verdade, não uma, mas 2 naves espaciais soviéticas foram perdidas. Chamadas Phobos 1 e Phobos 2 para indicar seu propósito de sondar a pequena lua de Marte Phobos. Elas foram lançadas em 1988, para chegar a Marte em 1989. Embora fosse um projeto soviético, foi apoiado pela NASA e agências europeias. Phobos 1 simplesmente desapareceu, nenhum detalhe ou explicação foi dado publicamente. Phobos 2 chegou a Marte e começou a enviar de volta fotografias tiradas por 2 câmeras, uma regular e uma infravermelha. Surpreendentemente ou alarmantemente, elas incluíram fotos da sombra de um objeto em forma de charuto voando nos céus do planeta entre a nave soviética e a superfície de Marte, pelas 2 câmeras.
Os chefes da missão soviética descreveram o objeto que lançou a sombra como algo que alguns podem chamar de disco voador. Imediatamente, a nave espacial foi direcionada para mudar da órbita de Marte para se aproximar da Lua e a uma distância de 50 jardas bombardeá-la com raios laser. A última imagem que Phobos 2 enviou mostrou um míssil vindo em sua direção a partir da pequena Lua. Imediatamente depois disso, a espaçonave entrou em rotação e parou de transmitir, destruída pelo míssil misterioso. O incidente de Phobos continua sendo oficialmente um acidente inexplicável. Na verdade, logo depois disso, uma comissão secreta na qual todas as principais nações espaciais estavam representadas entrou em ação. A comissão e o documento que ela formulou merecem mais escrutínio do que receberam, pois eles detêm a chave para entender o que as principais nações do mundo realmente sabem sobre Nibiru e os Anunnaki. Os eventos geopolíticos que resultaram na formação do grupo secreto começaram com a descoberta, em 1983, de um planeta do tamanho de Netuno pelo IRAS, satélite astronômico infravermelho da NASA, que escaneou as bordas do sistema solar não visualmente, mas detectando corpos celestes emissores de calor. A busca por um 10º planeta era um de seus objetivos declarados, e de fato encontrou um, determinando que era um planeta porque detectado uma vez e novamente 6 meses depois, estava claramente se movendo em nossa direção. A notícia da descoberta virou manchete, mas foi retratada no dia seguinte como um mal-entendido. Na verdade, a descoberta foi tão chocante que levou a uma mudança repentina nas relações Estados Unidos-União Soviética, uma reunião e um acordo para a cooperação espacial entre o presidente Reagan e o presidente Gorbachev, e declarações públicas do presidente nas Nações Unidas e outros fóruns que incluíam as seguintes palavras, apontando para o céu com o dedo enquanto as dizia. Abre aspas. Pensem quão fácil seria a tarefa dele e a minha, nessas reuniões que realizamos se de repente houvesse uma ameaça a este mundo de alguma outra espécie de outro planeta lá fora no universo. Às vezes penso em quão rápido nossas diferenças desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Fecha aspas. O comitê de trabalho que foi formado como resultado dessas preocupações conduziu várias reuniões e consultas sem compromisso, até o incidente de Phobos em março de 1989. Trabalhando febrilmente, formulou em abril de 1989 um conjunto de diretrizes conhecido como Declaração de Princípios sobre Atividades após a detecção de inteligência extraterrestre, pelo qual os procedimentos a serem seguidos após receber um sinal ou outra evidência de inteligência extraterrestre foram acordados. O sinal, revelou o grupo, pode não ser simplesmente um que indique sua origem inteligente, mas pode ser uma mensagem real que pode precisar ser decodificada. Os procedimentos acordados incluíam compromissos para atrasar a divulgação do contato por pelo menos 24 horas antes que uma resposta fosse feita. Isso certamente seria ridículo se a mensagem tivesse vindo de um planeta a anos-luz de distância. Não, os preparativos eram para um encontro próximo. Para Sitchin, todos esses eventos desde 1983, mas todas as evidências de Marte brevemente descritas em capítulos anteriores de seu livro, e o míssil disparado da pequena lua Phobos, indicam que os Anunnaki ainda têm uma presença, provavelmente uma presença robótica em Marte, sua antiga estação de caminho. Isso pode indicar premeditação, um plano para ter uma instalação pronta para uma futura revisita. Juntos, eles sugerem uma intenção de retorno. Para Sitchin, o selo cilíndrico Terra-Marte é tanto uma representação do passado quanto uma previsão do futuro porque ele traz uma data indicada pelo signo de 2 peixes, a Era de Peixes. Será que ele quer nos dizer que o que aconteceu em uma Era de Peixes anterior será repetido novamente na Era de Peixes? Se as profecias se tornarem realidade, se as primeiras coisas serão as últimas coisas, se o passado é o futuro, a resposta tem que ser sim. Ainda estamos na Era de Peixes. O retorno, dizem os sinais, acontecerá antes do fim da nossa era atual. Não perca a primeira parte desse vídeo. Seja um apoiador do nosso canal. Faça parte do nosso planeta. Inscreva-se. Curta, comente e compartilhe. O tempo é aqui e agora.